Boa noite. Deu para ouvir? Deu? Então tá ligado. Bom, gente, boa noite. Engraçado, eu não lembro a última vez que eu vim aqui, mas não tem muito tempo, né? 2 meses. Bom, eu sempre digo que gosto muito de fazer isso, de fazer essa palestra. Apesar de que às vezes é meio difícil, às vezes a gente está mais nervoso, às vezes não, às vezes a gente está tranquilo. Mas é muito gostoso a gente passar o que a gente aprende, né? Isso, além de ser evangelizar, é um papo. É um papo que eu sei que eu estou tendo com vocês e estou tendo com esses irmãos espirituais que estão aqui, que eu, pelo menos, não vejo. E é, assim, gratificante a gente saber que passou alguma coisa de útil para vocês, né? E é claro que isso firma um compromisso de vocês passarem alguma coisa de útil para os outros, né? Ou para mim, talvez, né? Hoje a gente vai falar de caridade. Vocês já devem saber qual é o livro que a gente usa nas quartas-feiras. Eu sempre falo isso para vocês terem uma base, que são as instruções psicofônicas. É um livro dirigido a médiuns, onde espíritos diversos dão instruções para eles pela psicofonia. Ao invés de ser psicografia, né, que a gente escreve, o médium escreve, é psicofonia. Então, esse livro todo é de instruções psicofônicas para os médiuns, só que serve também para nós, sempre, para nós que não somos médiuns ostensivos, mas somos médiuns até um certo ponto, né? E hoje, então, esse espírito vem falar para nós o que é a caridade e o porquê da caridade. Porém, antes da gente começar, eu sempre faço isso porque eu acho que é uma coisa assim muito gostosa. Eu gostaria que vocês dessem um abraço fraterno na pessoa que estiver mais próxima. Isso. Aqueles que estiverem meio longe, dão uns passozinhos, é bom, é uma ginástica, né? Não deixa de ser um exercício. Mas principalmente, gente, é nessa hora que a gente bota para fora o que a gente tem de melhor. É um grande ato de caridade, né, esse abraço gostoso. Claro que não precisa abraçar todo mundo, né? Sintam-se abraçados, né? A gente tem hora, não tem nenhuma hora na realidade, os espíritos também estão abraçando vocês, os mentores provavelmente, mas é muito gostoso porque a gente passou para o nosso próximo o que a gente tem de melhor e ele passou para a gente. Então, assim, mais animados, né? E mais intuídos, vamos começar o nosso papo. Para falar em caridade, primeiro a gente tem que saber o que é a caridade e o que não é a caridade, né? O que seria, assim, o oposto à caridade? O oposto à caridade é o egoísmo. O egoísmo é aquele que a gente pensa só em nós, né? A gente não pensa no próximo. Quando muita gente pensa um pouquinho no próximo, mas a gente se acha mais importante, se acha prioritário. E aí, isso é o egoísmo. Normalmente, o egoísmo aparece quando nós temos poder ou autoridade à mão, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na rua, né? Muitas vezes a gente está dirigindo e acha que tem autoridade ou porque se encontra assim no direito, né, do trânsito, ou porque tem o carro maior. Isso acontece muito com os ônibus. E aí pronto, a gente dá uma fechada no outro. Pois é, isso é o poder. E por que a gente não pensa no outro? Porque nós somos egoístas. Olha, a gente fala lá em trânsito, cai logo a ficha, né? Como a gente é egoísta tantas vezes. Eu não acredito que ninguém aqui não tenha mais egoísmo. Eu acredito que muitas pessoas estão trabalhando muito essa, vamos dizer assim, essa qualidade, entre aspas, para cada vez mais pensar no próximo ao invés de si, que é a caridade, né? Então agora a gente entra, propriamente dita, na caridade. Caridade, então, é o contrário de egoísmo, ok? Bom, primeira ideia que nós temos de caridade,
é logo uma figura, né, como Madre Teresa de Calcutá, dando alimentação para alguém. Isso é pura caridade, né? Quando nós vamos chegar ao ponto de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Chico, né, e de alguns outros aí, eu não sei. A mim, posso falar que eu não sei. Eu acredito que eles estejam muito acima de mim, tá? Porque para a gente poder chegar a esse ponto, a gente só pode pensar no próximo. É impressionante, a gente tem que, entre aspas, se anular, né? Só que a gente sabe o seguinte, que quanto mais a gente se dá, quanto mais a gente se doa, mais nós ganhamos. E esse é o segredo daqueles espíritos que estão mais desenvolvidos. Eles sabem disso. E não fazem para ganhar, eles fazem porque fazem. Eles assumiram um compromisso mais atrás de ajudar o próximo e levam isso ao pé da letra. Mas aí a gente vem e pensa assim, poxa vida, mas eu não sou um espírito tão desenvolvido quanto Madre Teresa, quanto Chico, né, quanto Divaldo, etc. O que eu vou fazer de caridade, então? Eu vou ter que esperar desenvolver? Aí nós pensamos logo numa outra caridade, entre aspas, que é dar esmola, né? Dar esmola, será que é caridade? Será que não é caridade? A gente tem logo aquela noção, né? Ah, mas dá esmola quem tem. Pois é, mas recebe esmola quem precisa. Então, na realidade, às vezes, a gente dá uma esmola, a gente está atendendo, assim, aquela necessidade primordial daquela pessoa. Então, pelo menos para mim, a ideia que eu faço de dar esmola é que eu tenho que seguir meu coração. Se eu ver alguma pessoa precisando na rua, e até posso confessar que já fiz isso algumas vezes, que na minha cabeça, pelo menos, ela está com fome ou ela está precisando, se eu tiver de carro eu dou a volta e dou alguma coisa. Já fiz isso, já comprei sanduíche, já comprei suco, já dei para uma pessoa, não sei nem se a pessoa notou, ela parecia assim ser meio doidinha, mas a gente tem que seguir o nosso coração. Porque se a gente não segue o coração, quem é que cobra da gente? É o nosso coração, né? A nossa mente vai ficar cobrando, poxa, por que eu não fiz isso? Por que eu deixei aquela pessoa com mais fome do que devia? Ou por que eu não dei um trocadinho que eu tinha para ela de repente aliviar lá alguma necessidade? Não está em nós julgar, está em nós fazer ou não fazer, né? Aí é o nosso livre-arbítrio. Mas é importante que a gente tenha a noção seguinte, que uma esmola pode sim ser de grande ajuda para aquela pessoa. Mas para nós que damos, a gente não pode parar por aí. Tem muito mais coisa que a gente pode fazer. E na realidade a gente tem que entender que caridade não é só isso, né? Caridade é muito mais que isso. Caridade, a gente tem que desenvolver a nossa piedade fraternal. Olha que frase bonita que está no livro, né? Desenvolver a nossa piedade fraternal. Ah, mas eu ficar tendo piedade de todo mundo, isso é certo? Não, não é bem isso, não. É porque as palavras, né, elas têm vários sentidos. Mas a gente desenvolver a nossa piedade e compreender tudo o que acontece e perdoar tudo o que acontece. E aí a gente tem que ter essa piedade. A gente tem que trabalhar essa piedade dentro de nós. E isso a gente tem o dia a dia, encarnações após encarnações para trabalhar. Nós vimos antes, né, que o contrário da caridade é o quê? É o egoísmo. O egoísmo já teve o seu lugar. Quando nós éramos mais embrutecidos, era o egoísmo quem garantia a nossa sobrevivência. Era o egoísmo que fazia a gente estar vivo, fazia a gente comer, fazia a gente proteger a nossa família, o nosso clã, né? Muito tempo atrás. Mas por que a gente manteve, então, esse instinto, essa vontade instintiva de se proteger? Será que hoje
a gente acha que dar uma fechada em alguém a gente está se protegendo, ou comer mais do que o outro, né? Ou a gente chega em casa assim, poxa, eu estou com a vontade de tomar uma Coca-Cola ou comer um chocolate, mas só tem um. Ah, mas eu vou comer antes. A gente não precisa mais desse instinto, né? Hoje em dia, a gente tem muito mais a dar do que a receber, né? Até porque a gente já tem a consciência que, para a gente chegar a uma certa idade, a gente já recebeu muita coisa. E encarnações após encarnações a gente vem recebendo, né? E quanto mais para trás a gente for, a nível de encarnação, mais a gente vai notar que nós ganhamos mais do que demos. Porque a nossa consciência era de ter, era de acumular, era de se proteger, né? Com falta de comida, com falta de um teto, talvez, com os perigos. E aí veio o instinto do egoísmo. Mas hoje a gente sabe, inclusive dito pelos espíritos, dito por Jesus, dito por um monte de espíritos aí conhecidos, que o egoísmo hoje é a maior chaga do ser humano. E nós somos egoístas, hein? Olha que verdade interessante saber. A gente precisa notar isso para a gente trabalhar isso em nós. Porque não é em uma encarnação, nem em uma semana, nem em um mês, nem uma decisão, agora eu vou deixar de ser egoísta. Não. Em termos de vida espiritual, nada funciona assim. Mas funciona a gente decidir mudar. Isso funciona. E a gente precisa decidir. E precisa definir como mudar. E aí a gente vai ver o seguinte, que a primeira e talvez uma das maiores formas de caridade é a oração. Por que a oração é caridade? É para eu orar para mim? Para eu estar assim mais perto dos espíritos amigos, dos espíritos superiores? Para eu entrar numa sintonia? Não. Isso acontece. A oração é o que a gente pode doar para algumas pessoas que a gente não pode fazer mais nada. Até para pessoas que já desencarnaram, né? O que a gente vai fazer? Vai pagar para ela alguma coisa? Né? Vai dar um presente, levar ao cinema? Não. A oração é a melhor forma que nós temos de ajudar aqueles que não estão encarnados. E é caridade. É muita caridade. Desde que a gente faça isso, sabendo o que está fazendo, sabendo para quem a gente está fazendo, né, a intenção, e usando o coração. Então, a oração, gente, é a primeira e talvez a mais forte forma de caridade. Porque a gente se doa de espírito. E é claro que eu estou imaginando que a gente está se doando de espírito nessa oração. Né? A gente quer realmente o bem daquela pessoa. Aqueles 2 cadernos que ficam ali atrás para a gente botar os nomes dos encarnados e dos desencarnados, é a oração quem vai chegar a eles. É a sintonia, né, das pessoas que estão orando e nossa, estamos fazendo caridade. É bom porque às vezes eu tento botar o nome ali, mas é tanta gente fazendo caridade que eu não consigo. Aí passa o tempo, daqui a pouco eu boto. Aí pronto, esqueço. Mas não, a gente não precisa, a gente pode fazer a oração onde estiver, tá? E realmente melhora aquela pessoa, melhora o astral dela, às vezes melhora a saúde dela, dentro também, né, das necessidades e possibilidades dela, ela pode até melhorar bastante. Então a oração é fácil, né? Não, não é fácil, a oração é difícil, mas assim requer treinamento, requer esforço, requer compreensão. O que mais, gente? Caridade é renunciar em favor do próximo. E aí não é oração. Aí é ato mesmo. Pode ser um ato físico, pode ser um ato psicológico, né? Um ato mental. A gente pode querer uma coisa e vendo que aquela pessoa não pode nos dar, a gente deixa para lá. Isso também acontece muito. Quantas vezes a gente
olha para alguma coisa que a gente quer muito e não tem condição de comprar, e às vezes nosso pai, nossa mãe ou alguém tem condição, mas não está naquela condição e a gente esquece daquilo. Outras vezes, a gente está precisando de alguma coisa, de algum dinheiro, mas em detrimento de uma outra pessoa, a gente dá algum conforto para ela, ou dá a nossa atenção para ela, dá o nosso tempo para ela. Tudo isso são bens que nós temos. Tempo, dinheiro, presença, ouvido, carinho, amor, tudo isso são bens que nós possuímos. Como disse aquela passagem, né, que foi lido. São os bens que nós levamos para o céu, são os bens que importam para Deus, né? Caridade é um deles. Então nós temos aí várias formas de renunciar em favor do próximo. Várias formas. Será que hoje vocês estão renunciando em alguma coisa em favor do próximo? Claro que os trabalhadores estão, né? Mas vocês que estão aqui assistindo a palestra, talvez sim. Talvez vocês estejam deixando de ver um futebol, ver uma novela, ver alguma coisa, para se melhorarem de alguma forma e levarem esse benefício a alguém. Essa preocupação, né? Se vocês têm essa preocupação com vocês, de estarem melhor para alguém, pronto, isso aí já está funcionando como caridade. Vocês estão deixando de fazer uma coisa que vocês gostam para fazer alguma coisa em benefício próprio, claro, mas em benefício de outro. Isso é caridade. E aí nós vamos ver o seguinte, quem são nossos próximos? Nossos próximos, gente, pode ser qualquer pessoa, qualquer pessoa. Pessoas felizes, eu vou fazer uma caridade para alguém feliz? Vou, por que não? Amigos, passando a sua alegria para o outro, estão fazendo caridade. Talvez não conscientemente, mas estão deixando a outra feliz. Isso é caridade. A gente pode estar se doando por aquela pessoa, né? Mas também aquelas pessoas que não estão felizes, aquelas pessoas que têm problemas. Todos nós temos, né? Mas tem certas pessoas que não conseguem administrar esses problemas, não conseguem ultrapassar esses problemas, chega às vezes até a uma depressão, alguma coisa mais grave. O que a gente pode fazer por elas? Muita coisa, muita coisa. A gente pode fazer tanto por elas que se a gente não puder dar ou doar nem o nosso tempo, nem o dinheiro, nem uma condição especial, a gente pode dar o nosso carinho e, em última instância, a gente pode dar a nossa prece, a nossa oração, né? Então, vocês vejam como a prece é poderosa nesse sentido. E jovens e idosos, será que eles precisam de caridade? Eu não sei se eles precisam, mas se eu achar que precisam, eu vou dar meu tempo para eles. Eu, por exemplo, sou da parte do GRUDE, né, que é a infância e juventude aqui do Harmonia. O tempo todo eu estou com crianças novas, crianças que eu peguei com 4 anos, hoje já estão com 12 anos, 11 anos. Eu posso dizer o seguinte, eu não sei se até se seria caridade, porque eu gosto muito disso e aprendo muito com isso. Talvez eles sejam mais caridosos comigo do que eu com eles, porque ainda não me enxotaram daqui, então eles estão me aguentando. Mas se a gente pensar o trabalho que a gente faz em prol, né, das crianças e dos jovens, para eles crescerem e amadurecerem espiritualmente, principalmente, claro que isso é caridade. Um dia eles vão pensar assim, poxa, mas meu pai que era tão rígido comigo, hoje em dia eu agradeço a ele. Eu já ouvi muito isso, né? Não da minha filha, porque eu não era rígido com ela, mas já ouvi muitos jovens falando isso dos pais. A gente discute muito aqui sobre essa questão de ser ou não ser rigoroso, né? Falar ou não falar não, ou até quando falar sim, né? A gente não pode falar sim para tudo. A gente tem que lembrar que até um não pode ser caridade. Porque aquela pessoa não tem o entendimento ainda
Então, por mais que a gente sofra um pouquinho com isso, às vezes um não é a melhor forma da gente proteger aquela pessoa ou de ensinar aquela pessoa, né? Crianças e doentes, podemos e devemos, né? Amigos e adversários, olha que interessante. A gente pode ser caridoso com nossos amigos, que é uma coisa muito fácil, né? Venhamos e convenhamos, desde que eles estejam precisando. Agora, com nossos adversários, com nossos inimigos, né? Com nossos obsessores, aqui a gente fala muito de obsessores. Como a gente vai ser caridoso com alguém assim? Como a gente vai ser caridoso com alguém que por um acaso a gente não cruza, que talvez por nossa culpa, ou nessa encarnação ou em outra, a gente criou uma inimizade, criou um vínculo negativo, que a gente está vinculado, né? A gente está vinculado aos nossos obsessores. Pois é, a gente precisa resolver essa situação. E começa, e pode começar pelo menos, a gente sendo caridoso com ele. Pessoas que são violentas, como é que eu vou chegar perto delas? Não vou chegar perto delas, mas eu posso orar. Né? Posso orar. Quantas vezes a gente está em casa e ouve um casal brigando, né? Não sei aonde, num prédio do lado, num apartamento, numa casa, a gente entra em prece. A gente entra em prece para tentar que chegue naquele casal essa sintonia. A gente está ajudando eles. Aí vocês imaginam que se várias pessoas, né, várias famílias fizerem isso claro que dá resultado. Então a gente pode fazer pelos outros sim, até aquelas pessoas que de alguma forma e por alguma razão sentem que nós somos inimigos. Às vezes a gente até gosta dela, mas a pessoa não vai com a nossa cara. Quando a gente estuda as reencarnações, né, os processos evolutivos, a gente vê que muitas coisas nós fizemos de errado com os outros. Nós, entre aspas, é que devemos aos outros, e não eles a nós. Mas ele não cruza comigo e tal. Pois é. Mas como disse Jesus, a gente tem que aproveitar enquanto está junto, né, para poder resolver a nossa situação. Kardec também recebeu essa informação dos espíritos. Está no livro dos espíritos. Né? Regozija-te com teus inimigos enquanto eles estão próximos. Porque depois que você vai ou ele vai, aí vai ter que esperar uma nova oportunidade. Por que nas famílias às vezes vem alguém completamente diferente, às vezes negativo? Aí é oportunidade. Será que a gente aproveita essa oportunidade? Será que a gente piora essa oportunidade? Né? Que a gente piora essa situação? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque as oportunidades estão aí o tempo todo, mas poucas a gente vê, e menos ainda a gente se propõe a resolver. E aí a gente vê aquele espírito, né, como Madre Teresa de Calcutá, por que ele é tão diferente de nós? Porque ele já aproveitou as oportunidades, já cresceu, e nós ainda estamos aqui, né, naquele remanso de vai para lá, volta, dá um passo para frente, um passo para trás, 2 passos para frente, mais um para trás. Vamos devagarzinho, cada um no seu ritmo, mas vamos. O importante é irmos. Vocês estão aqui hoje, às vezes, né, para o tratamento, mas é muito importante essa parte de conscientização. Porque, gente, é a consciência que leva o nosso dia a dia. É com a consciência que a gente vive. Então, por mais que vocês possam receber fluidos, energias positivas, passes, etc., até uma cirurgia espiritual, é o seu dia a dia quem vai fazer vocês funcionarem melhor. E aí tem que estar na mente. Vocês têm que estar conscientes de que precisam, de que querem, se comprometem a melhorar. Aí sim, aí esse tratamento de hoje, tratamento de outros dias, vai valer a pena, né? E aí a gente vê o seguinte, uma família feliz, né, pode ter caridade ali o tempo todo. Né? A netinha ali tratando com a avó, quantas vezes a netinha não deve ajudar a avó? Né?
Quantas vezes a avó não ajudou a netinha ou a mãe? Família é um seio de caridade enorme. Então, vamos olhar a nossa família, vamos ver que lado que nós estamos da nossa família, se a gente é do caridoso ou se a gente é do lado passivo, aquele que recebe caridade. Aquele que pede tudo, que chama a mãe ou chama o filho para atender. Né? Qual é o lado que a gente está? Se calar ajudando em silêncio, essa é uma forma de caridade. Às vezes a gente vê alguma coisa, às vezes a gente entra numa contenda com alguém, numa briga, numa discussão, e aí até tem aquele ditado, né? O próprio Chico falava isso. Você começou a brigar com alguém, você começou a esbravejar, a melhor solução é encher a boca d'água e contar até 10. Fica com água na boca, porque aí você não fala. Por mais que às vezes a outra pessoa fique mais nervosa ainda. Isso acontecia muito com a ex-esposa que eu tive. Quanto mais calado eu ficava, mais ela ficava chateada. Mas a gente, né, foi. A gente se separou, mas hoje é super amigo. Mas acontece. Pior é se eu, né, revidasse. Aí é que era pior ainda. Então, se calar, ajudando em silêncio. Mas também não é só numa discussão. Muitas vezes a gente ajuda alguém porque vê a pessoa com a necessidade e simplesmente vai lá e ajuda. Uma pessoa para atravessar a rua, uma pessoa com alguma necessidade diferente, uma necessidade especial. A gente não precisa falar para todo mundo, estou ajudando. Não, a gente vai lá. De preferência que a pessoa nem agradeça, né? Para não botar aquela nossa vontade de aparecer, né, para fora. Isso todos nós ainda temos. A gente precisa controlar, né? Aquele egocentrismo. Não, de preferência que ninguém veja. Isso seria ajudar calado, um mutirão, né? Às vezes a gente sabe de alguém que está com problema em casa. Poxa, vamos lá, vamos ajudar. Fazer alguma coisa. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Saindo daqui a gente pode fazer. Estando aqui a gente pode fazer. Né? O teatro, né, para a gente trabalhar os nossos problemas, as nossas questões, a gente, enquanto encarnados, é enorme. É enorme. E para melhorar, a gente ainda tem a ajuda de um monte de gente. A gente tem a ajuda até do Livro dos Espíritos, quando a gente não sabe o que fazer. O Livro dos Espíritos é uma receita de bolo do que a gente deve fazer. A gente tem que aproveitar, né? Se humilhar para que o outro não se sinta humilhado. Olha que interessante essa frase, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que se acha assim, coitada, que está com a sua autoestima baixa. E assim, se a gente tentar chegar nela de uma forma até talvez normal, a pessoa vai continuar se sentindo para baixo. Então a gente tem que tentar se igualar a ela, né? A gente tem que tentar, não é baixar nossa autoestima, mas a gente tem que tentar mostrar a ela que ela, vamos dizer assim, também tem condições de se erguer, também tem condições de estar acima e até ajudar a gente. Então, por muitas vezes, a gente tem que se modificar, né? Vamos botar assim. Um caso conhecido disso é Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é um médico, né, um espírito, está desencarnado, que ajuda muita gente, como médico. Mas ele normalmente aparece como preto velho nos centros de candomblé, umbanda, etc. E uma vez perguntaram para ele por que ele, sendo um médico famoso, né, com muito conhecimento, muito técnico, ele se propunha a ir a um centro daqueles como preto velho. Aí ele falou o seguinte: se eu não fizer isso, se eu chegar lá naquele centro, né, como um espírito de médico, ninguém vai me dar atenção, ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai visualizar a minha intenção. Mas se eu chegar como preto velho, todo mundo vai me obedecer, todo mundo vai se sentir abençoado.
todo mundo vai me reconhecer como um igual. Então, esse se humilhar é isso. É a gente estar igual ao próximo. Porque muitas vezes a gente não está igual, ele normalmente está pior, né? Senão a gente não precisa ajudar. Engraçado que isso aí é até interessante, mas isso aí de uma pessoa pobre, com a situação financeira, vamos dizer assim, pouca situação financeira em relação a alguém rico, será que também acontece o contrário? Acontece muito, gente. Desde que aquela pessoa rica também se sinta, vamos dizer assim, com capacidade de ser ajudado. Porque vocês já notaram que quando a gente fala em ser feliz e todo mundo procura a felicidade, para várias pessoas basta muito pouco. Se tiver um fim de semana com sol, junta lá meia dúzia de amigos, bota lá um churrasquinho, que a gente chama churrasquinho de gato, um refrigerante, uma cervejinha, pronto, uma farofa, já estão felizes. O que a gente precisa no fim de semana para ser feliz? Sair, ir para a praia, consumir, ir ao cinema, fazer um almoço, sei lá, um restaurante? Pois é, tem gente que não precisa de nada disso. Ficam lá se divertindo, contam um monte de mentira, riem o tempo todo. Pois é, que lição essa, né, para aqueles ricos que têm que ter um monte de coisa, precisam ter um monte de coisa para se satisfazer. Então pode, claro que pode. Isso sempre é uma via, né, de duas direções. E aí a gente vê que tem muita gente assim, que tem muita gente que precisa da nossa atenção, que estão necessitados. Às vezes um amigo liga para a gente, às vezes um amigo pede a nossa ajuda, às vezes um amigo manda uma mensagem para nós e nós não conseguimos detectar que ele está precisando. A gente fala alguma coisa, né? Porque a gente é educado, fala alguma coisa, mas a gente não tenta resolver a questão daquela pessoa. Às vezes a gente nem para pensar que eles estão precisando. Como é que isso acontece quando é o contrário? Como é que acontece quando nós precisamos? Imagina a gente querendo um auxílio de um amigo, uma palavra de um amigo. Se a gente vê muito, né, briga de namorados e tal, aí aqueles amigos mais chegados é que dão essa ajuda emocional. Pois é, e quando é a gente que está precisando? A gente também pode estar precisando, né? Em várias situações na vida, a gente não precisa só de dinheiro. A gente precisa também de uma ajuda emocional, de uma ajuda espiritual, né? De um ponto de vista diferente do nosso, que aquela pessoa ou outra pessoa podem ter, para a gente poder sair de uma situação difícil. Tem situações que a gente não consegue sair sozinho. É um aprendizado. A gente vai sair sozinho quando a gente aprender. Mas até chegar lá, a gente precisa dessa muleta, né? Que seriam nossos amigos. Então, a gente precisa ter esse cuidado de reparar nas pessoas que estão precisando, porque a gente quer ser reparado quando nós estivermos precisando. A gente precisa ter esse cuidado. E como é uma reconciliação, né? A reconciliação é super legal, porque a gente joga fora um monte de tempo, joga fora um monte de lágrimas às vezes, um monte de emoções, mas na hora de voltar é legal, né? A gente vai reconhecendo que a gente quer aquela pessoa mesmo, ela quer a gente, seja amigo, seja casal, e a gente vai aos pouquinhos. Claro que ali ficam algumas decepções, ficam algumas mágoas, podem ficar. Mas se a gente entender que as pessoas são diferentes e que cada um tem o seu jeito, a gente vai administrando isso. Diz, inclusive, que a decepção é culpa nossa, não é da outra pessoa que decepciona a gente. Porque a decepção, ela nasce de uma expectativa que eu tenho daquela outra pessoa. Se eu não tiver expectativa nenhuma dela, nunca vou ficar decepcionado. Já se eu imagino que ela é uma pessoa maravilhosa, que ela faz isso, que ela faz aquilo, papapá, e de repente eu vejo que não faz, me decepciono. Culpa minha, eu não soube ler naquela pessoa, né, às vezes nas entrelinhas, como ela é. Ou pior, eu fiz uma imagem daquela pessoa completamente diferente do que ela é.
É culpa dela? Não. Culpa nossa, né? A gente tem que ter cuidado, porque toda decepção, em geral, é uma má visão que a gente faz de alguém ou de alguma situação. Ah, eu estou procurando um emprego, perdi aquele emprego. Estudei um ano, fui fazer a prova, perdi lá o que eu fui fazer. Me decepcionei. Tudo bem, se decepcionou consigo, porque não conseguiu atingir o que queria. Mas nada tem a ver com as outras pessoas, né? A decepção, então, mostra o seguinte, que nós é que não estamos preparados, nós é que imaginamos a coisa da forma errada. E aí a gente vê o seguinte, caridade é, no final das contas, reconhecer que o próximo precisa de você tanto quanto você precisa do próximo. Olha que legal, né? Nós precisamos do próximo. E olha, mesmo a gente ajudando a eles, né, eles estando enfermos, eles estando lá naquela situação pior, nós ainda precisamos deles. Porque eles são essa mola propulsora para a gente botar o sentimento para fora, para botar o coração para funcionar. Né? Eles é que fazem essa emoção nossa vibrar. Então nós precisamos, por mais que a gente esteja bem financeiramente, de saúde, até emocionalmente, mas nós somos seres humanos, nós somos espíritos. A gente precisa ter esse lado emocional também ativo. Nós não somos máquinas. E essas situações é que a gente vê o quanto nós precisamos do próximo, quanto eles precisam de nós. Então, os médios que vão entrar aqui para dar passe em vocês daqui a pouco, eles precisam de vocês. Vocês já imaginaram se não tivesse ninguém aqui para eles darem passe? Olha que triste. Iam dar passe nos espíritos? Não, né? Então, a gente precisa, né? Só que tem um detalhe, nós precisamos tanto do próximo quanto eles precisam de nós. Só que nós temos que estar preparados para isso. Porque de nada vai adiantar juntar dois doentes. Doente de um jeito, doente de outro, daqui a pouco os dois estão mais doentes ainda, né? Então a gente tem que estar preparado. A gente tem que ter a consciência de que as pessoas são diferentes, que as pessoas passam por necessidades, por dificuldades. A necessidade e a dificuldade é educativa. A gente tem que ter essa consciência. Às vezes nós estamos passando por isso e isso é educativo. É uma forma da gente aprender. E a gente tem que estar preparado para quando aparecer. Por quê? Porque nós temos que servir. Se nós não servirmos, não existe caridade. Então, em última análise, caridade é servir. Servir. Sem intenção, sem intenção. O que a gente recebe de bônus quando a gente faz uma caridade, gente? O que será que a gente recebe de bônus? Bem, primeira coisa que a gente recebe, às vezes, é um sorriso, né? Só que é um sorriso gratificante. É um sorriso que vale muito. Porque é o reconhecimento daquela pessoa que nós fizemos alguma coisa de útil para ela. Isso para nós é bacana, né? Então, um agradecimento, às vezes. Mas o bônus hora. Quem já ouviu falar aí de bônus hora? Bônus hora é a moeda do plano espiritual. Né? Nós somos conhecidos, e aí foi falado naquele texto, que a gente leva daqui, quando nós desencarnamos, as nossas qualidades morais e os nossos bônus hora. Ou seja, o tanto de caridade que nós fizemos. E caridade é caridade. Caridade não existe troca. Se tiver alguma troca pela caridade, não é caridade. Por isso, quando vocês forem ajudar alguém, você já fala logo, olha, não quero agradecimento. Senão não vai adiantar. Deixa eu fazer, me estrepar, te ajudar e pronto. Fica por isso mesmo. Provavelmente eu estou devendo para alguém, então já pago lá o que eu estou devendo.
Então a gente tem que ter essa consciência, né? Que as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão aparecendo e a gente tem que aproveitar. Porque elas vão e vão embora. Como dizem, é como um cavalo passando correndo. Você conseguir pular em cima dele, você vai com ele, vai embora. Se não, aquela oportunidade foi embora e você fica ali a ver navios. Então é muito importante a gente ter a consciência de que, além de estar preparado, a gente tem que estar de olho nas oportunidades, porque elas aparecem. Num centro espírita, será que só os que trabalham aqui são os caridosos? Né? Os trabalhadores da casa que são os caridosos? Eu diria o seguinte, que os trabalhadores da casa são os compromissados com o trabalho no centro. Claro que tem que ser caridoso, porque aqui ninguém ganha para isso. Quem ganha para trabalhar aqui é o pessoal da fundação, que tem lá os seus trabalhos, as suas áreas afins. Mas não o pessoal que trabalha na casa espírita, no centro espírita. Todo mundo aqui é na base da caridade. E o interessante é a gente falar o seguinte, isso não é obrigação. Para mim, inclusive, essa palavra não existe mais. Não é obrigação, não acredito em obrigação. Isso é compromisso. Então, nós temos que nos comprometer em fazer as atitudes, fazer executar as tarefas, pensando no nosso adiantamento, é claro. Até porque a gente sabe que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, quanto mais a gente fizer alguma coisa boa, forçado, mais espontânea ela vai sair dali para frente. Então, daqui a pouco estamos fazendo caridade aí à torta e à direita, sem saber, sem pensar. Porque simplesmente a gente é assim, a gente se transformou. Nosso processo de transformação. Mas no centro não são só os trabalhadores da casa que fazem caridade não, gente. Aí eu diria que tem uma outra classe de trabalhadores da casa que são os trabalhadores passivos. Aqueles, como muitos de vocês que vieram e já vem há algum tempo, que estão vindo, para receber, ainda estão na fase do receber, mas que muitas vezes alguém pede uma ajuda, pede uma informação, e vocês naturalmente vão lá e ajudam, informam. Olha, eu já estou aqui, eu venho aqui há tanto tempo já que eu já sei até como funciona a casa. Pronto. Você faz isso, vai lá, conversa com aquela pessoa, se você faltar 3 vezes, você vai ter que fazer tudo de novo. Pronto. Já está trabalhando na casa. Naturalmente se engajou na casa. Ainda não assumiu o compromisso de trabalhar aqui, constantemente, formalmente, mas já está trabalhando. Já está fazendo por onde, devolver um pouquinho do que está recebendo. E, em última análise, os trabalhadores da casa, na realidade, eles estão devolvendo o que eles receberam. Seja aqui, seja em outro lugar, seja em outra encarnação, que já assim, se propuseram a ajudar. Já se propuseram a trabalhar sem ganhar. Essa é uma casa que a gente trabalha sem ganhar. Pura caridade. Olha que bacana. Vocês que ainda não estão engajados em nada, gente, tem muitas oportunidades aqui, muitas. Até dar palestra. Então, só se preparar. Por quê? Porque na realidade existe muita necessidade. Muita necessidade. E não é só de encarnado, não. Essa casa, como as outras casas espíritas, trabalham com os desencarnados, aqueles nossos amigos que por alguma razão estão se achando perdidos, às vezes estão obsidiando alguém, vem para cá. Aqui começa o trabalho de recuperação de alguns espíritos. Por mais que aqui a gente não seja uma casa que vá resolver a situação deles, mas às vezes, gente, eu já participei de uma mediúnica, foi fantástico, eu não sou médium, doutrinador, mas já participei uma vez e acabei fazendo isso. Eu recebi em minhas mãos, 2 pessoas diferentes, mas vieram 3 espíritos e eu fui falando com eles, acalmando eles. Uma pessoa tinha morrido, tinham matado ela e ela tinha uma raiva danada dessa outra pessoa, perseguia essa outra pessoa. Aí eu a fiz ver
e ela estava perdendo tempo porque ela ainda tinha parente vivo, na realidade tinha uma filha. Eu falei, poxa, por que ao invés de você estar correndo atrás dessa pessoa, você não vai cuidar da sua filha? E caiu, bateu a ficha. Então, gente, nós temos muita oportunidade de trabalhar, né? De fazer a diferença. Caridade seria isso, no final das contas, é a gente fazer a diferença para alguém que está precisando. E nós vamos receber por isso, nós vamos crescer com isso. Isso é a mola propulsora para o nosso desenvolvimento, mas no final das contas é um compromisso que nós temos enquanto espíritos. Ajudar o nosso próximo. Tá bom? Esse foi o recado que eu queria dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Nós te agradecemos, Renato, por nos proporcionar